глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Minha avó sempre disse que certas histórias não foram feitas para virar lenda, mas para ensinar silêncio. Em Santa Maria, ainda nos tempos em que as estradas eram de barro e as casas dormiam cedo, havia um lobisomem. Não era um boato sussurrado por crianças, nem invenções de quem bebia demais. Era algo aceito, quase respeitado. Quando a lua cheia surgia por trás dos morros, as lamparinas eram apagadas mais cedo, as janelas fechadas com cuidado, e ninguém se aventurava a caminhar pelos arredores das plantações. Não por medo de morte, mas por uma regra não escrita. Naquela noite, algo precisava cumprir seu destino. O sinal sempre era o mesmo. Ao amanhecer, os moradores encontravam as bananeiras arrancadas do chão, raízes expostas como o dedo pedindo socorro, troncos jogados longe, como se fosse uma força impossível tivesse passado por ali. Não havia sangue, não havia animais mortos, não havia rastros claros, apenas a terra revirada e o silêncio pesado de quem sabia exatamente o que havia acontecido. As crianças perguntavam e os adultos respondiam pouco. Diziam que apenas que aquilo era o melhor do que o lobisomem escolher a gente. A destruição das bananeiras não era a raiva, era a contentação. Com o tempo, minha avó percebeu algo ainda mais estranho. As casas mais próximas da plantação nunca eram atacadas. Galinhas, porcos, cães, nenhum era ferido. Era como se a criatura conhecesse cada morador, cada limite, cada promessa feita em silêncio. Quando perguntei se alguém sabia quem era o lobisomem, ela hesitou, como se estivesse quebrando um pacto antigo. Disse que os adultos sabiam sim, sabiam exatamente quem era, mas também sabiam que ele nunca machucaria ninguém. Pelo contrário, parecia carregar a própria maldição, como uma penitência. Diziam que quando a lua subia, ele corria para o mato antes que o monstro tomasse tudo, tentando escolher onde descarregar a fúria. Havia histórias de um homem bom, trabalhador, conhecido por ajudar os vizinhos e evitar festas. Um homem que nunca se casou e que sempre desaparecia nas noites de lua cheia. Alguns diziam que ele havia sido amaldiçoado ainda jovem. Outros juravam que era herança de família, passado como uma doença que ninguém queria nomear. O fato é que enquanto ele viveu, ninguém morreu pelas mãos do lobisomem. As bananeiras caíam, a terra sangrava raízes, mas a vila permanecia em paz. Era como se aquela criatura tivesse feito um acordo silencioso com a comunidade, e todos aceitavam pagar esse preço. Quando minha avó era adolescente, o homem morreu. Não houve lua cheia naquela semana, não houve destruição. As noites passaram tranquilas demais. No começo, as pessoas comemoravam, voltaram a caminhar à noite. Riram do medo antigo, deixaram as portas abertas. As bananeiras cresceram fortes, intactas, mas algo mudou no ar de Santa Maria. Um desconforto sutil, quase imperceptível, como quando se remove algo que mantinha o equilíbrio. Alguns começavam a dizer que o silêncio estava errado, que certas forças não desaparecem, apenas esperam anos depois. Já velha, minha avó confessou algo que nunca contou a ninguém. Na última lua cheia, antes da morte daquele homem, ela ouviu de longe, ajoelhado na beira da plantação, chorando como gente, antes de afastar para o mato. Na manhã seguinte, nenhuma bananeira foi destruída.
E naquela mesma noite ele adoeceu, morreu dias depois. Foi então que ela entendeu. O lobisomem não atacava as bananeiras por prazer, mas por escolha. Ele segurava o monstro dentro de si, oferecendo a terra que poderia ter sido dada às pessoas. Hoje Santa Maria é outra. As estradas são asfaltadas, as casas ficam acordadas até tarde, mas de vez em quando a lua cheia nasce grande demais e o vento passa diferente pelo bananal. Alguns juram ouvir algo correndo entre as folhas, e na manhã seguinte uma ou duas bananeiras aparecem tombadas como lembrança, porque certas maldições não morrem com o corpo, e às vezes o lobisomem mais perigoso é aquele que ninguém mais sabe quem é. Boa noite.